Quero convidá-lo a ficar de pé por um minuto. Vamos orar ao Senhor, agradecidos a Ele por mais esse tempo estarmos aqui na presença do Senhor, juntamente com os irmãos, e agradecidos nesta hora pelos dízimos e ofertas depositados no altar do Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, louvado, engrandecido, continue sendo o Teu nome para todo sempre. Mais uma vez estamos na Tua presença, diante do Senhor, e nós queremos nesta hora reafirmar que a nossa mente ela é Tua, que o nosso coração ele é Teu, que a nossa alegria é estar na Tua presença, ó Deus, e fazer a Tua vontade. Muito obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui diante do Senhor. Portanto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, que chegue às Tuas narinas nesta hora, como aroma suave. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para, ó Deus, nutrir comunhão com os nossos irmãos. Tua palavra diz que, como o Senhor é um com o Pai, o Senhor também quer que nós sejamos um contigo, mas também nós possamos ser um com os nossos irmãos. E a nossa oração esta noite é que o Senhor possa derramar no nosso coração o desejo, ó Deus, de cada vez mais sermos um com os nossos irmãos, para que o mundo creia que o Senhor enviaste o Teu Filho Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e hoje vive para todo sempre, e tem uma promessa de vir buscar a sua igreja para morar contigo toda a eternidade. Portanto, Senhor, muito obrigado pelos dízimos e ofertas depositados, ó Deus, no Teu gasofilácio. Ó Deus, que cada um, Senhor, que já compreendeu, ó Deus, este mandamento do Senhor, possa receber de Ti as bênçãos prometidas. Mas te pedimos também que o Senhor traga libertação. Ó Deus, porventura, se tem alguém que ainda não compreendeu o quão privilégio é participar deste momento, que o Senhor traga clareza à sua mente, ó Deus, e desejo no seu coração, para também viver este momento e sair com os corações totalmente alegres por participar deste tão grande privilégio. Agora dá sabedoria a cada um de nós, ó Deus, que administra esses recursos, para que possa fazê-lo e gastá-lo em conformidade com a Tua vontade, para a expansão do Teu reino aqui nesta terra. Toma a Tua palavra, que será ministrada esta noite, ó Deus, que possa, ó Deus, verdadeiramente trazer transformação para as nossas vidas, ó Pai. Usa o Teu Filho, pelo qual o Senhor escolheu para estar aqui esta noite, trazendo lembrança a Ele, tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: pode sentar, irmãos. Antes de convidar o irmão que vai estar ministrando esta noite para as nossas vidas, eu queria lembrar para você que nós estamos no mês de missões. Nós estamos em um mês missionário. A nossa convenção batista baiana tem esses 3 meses de missões. Algumas igrejas já começaram o mês passado. Nós estamos iniciando esse mês, tem algumas outras que irá iniciar no mês de agosto a campanha de missões. O certo é que durante esses 3 meses nós estaremos mobilizados nesse sentimento de missões estaduais, porque logo após vem missões nacionais, mas desses 3 meses nós estamos mobilizados em missões estaduais. E pensando em missões, nós não pensamos somente em missões no ponto de vista dos recursos financeiros. Eles são muito importantes, eles são necessários para o avanço da obra missionária, mas ele também tem muito a ver, quando se fala em missões, na proclamação da palavra, em evangelizar pessoas, em convidar pessoas, em chamar pessoas, em falar da palavra de Jesus para as pessoas, de testemunhar Jesus através das nossas vidas para as pessoas, para que elas possam verdadeiramente conhecer que existe um Deus poderoso que alcançou a minha vida e a sua vida, e também pode alcançar a vida de cada uma delas. Que nós possamos, como igreja de Jesus, durante
todo esse tempo, especialmente em relação a missões estaduais, nós possamos estar proclamando esta palavra para cada pessoa, para cada vizinho, para cada parente, para cada amigo, e fazer, para além disso, nós possamos estar convidando essas pessoas para estar nos nossos cultos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Parece que... Amém, irmãos? Amém. Agora melhorou, né? Parece que o frio hoje tirou um bocado de gente da igreja, né? Muita gente com frio e tirou um bocado de gente da igreja. Nós não somos crentes açúcar, que quando chove, nós fugimos. Pelo contrário, somente um frio e nós já fugimos, né? Pelo contrário, nós precisamos estar firmes e firmes nesta missão, né? De proclamar o Evangelho de Cristo, e nós precisamos nos empenhar para isso. Lembrando para os irmãos e comunicando para outros que no dia 22 nós teremos uma vigília missionária. De 22 para 23, será no sábado para o domingo, nós teremos uma vigília, e no domingo pela manhã nós não teremos escola bíblica dominical, porque a nossa escola bíblica dominical já será durante a noite na vigília, né? Nós iremos passar a noite toda orando, louvando, aprendendo da palavra. Então no domingo pela manhã nós não teremos escola bíblica dominical. Então convide o seu irmão, convide o seu parente, e nós possamos estar todos aqui reunidos para adorar ao Senhor no dia 22, a partir das 21 horas. E eu quero trazer uma convocação para todos os levitas, para todos os líderes da igreja. Para vocês não são facultativo, para vocês há uma convocação. Porque quem quer ser líder, quem quer verdadeiramente viver esse processo de liderança, precisa ter uma vida cristã, precisa ter uma frequência de culto, precisa estar na igreja, precisa estar enchendo o seu vasilhame, que é a sua vida, para poder derramar na vida de outra pessoa. Então eu já quero convidar todos vocês que tem uma liderança na igreja, todos vocês que é líder de PGM, todo você que é líder de um departamento, todo você que faz parte do ministério de louvor, para que no dia 22 nós possamos estar aqui de joelhos, pagando um preço, buscando a presença de Deus, para que a gente possa ministrar a vida de outras pessoas, porque senão nós não temos condições de ministrar na vida de outras pessoas sem sermos ministrados. Então eu quero trazer já esse convite para todas as pessoas que têm um envolvimento com o altar. Se tem um envolvimento com o altar, precisa estar verdadeiramente revestido com o poder do altar, para liberar sobre a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Aleluia! Amém, irmãos? Quero convidar o nosso irmão José Francisco. Ele vai ministrar para as nossas vidas esta noite. Vamos fechar os nossos olhos rapidamente. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, que o Senhor possa usá-lo esta noite mais uma vez, e que ele possa, ó Deus, o Senhor possa lembrá-lo de tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Que esta noite ele continue sendo instrumento do Senhor para as nossas vidas, e que nós possamos aprender a tua palavra e colocá-la em prática, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graça e paz, amém. Igreja do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, podendo estar assim louvando, adorando e bendizendo o nome dele. A Deus sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Mês de missões da nossa igreja é uma igreja que cresci sendo ensinado a viver missões, a investir em missões. Eu lembro muito bem que um dos nossos primeiros cartazes, pastor Pereira, que tínhamos aqui na frente, com um grande nome, que dizia: missões nasceu no coração de Deus. Se missões nasceu no coração de Deus,
Se nós somos servos, filhos do Senhor, automaticamente tem que nascer, tem que arder no nosso coração. Não só nas campanhas missionárias, não só nesse momento. E nós louvamos a Deus porque a penúltima vez que eu estive aqui, o pastor Naldo estava em outra missão, eu falando, e falava que Deus é muito bom com esta casa. Quando escolheu o pastor Naldo para vir, a gente vê nas falas, nas conversas, nos pensamentos e projetos, que parece que estão unidos o pensamento dos dois. Então a gente vê que essa igreja é uma igreja assim missionária, que possamos nos esforçarmos para continuarmos que essa igreja continue sendo uma igreja viva, uma igreja missionária que não só ora, que oferta, que envia, mas também que vai fazer missões. Toda vez que eu falo de missões, eu me lembro da nossa irmã Leide, né, enviada e abençoada por esta casa também. E algumas vezes o testemunho dela muito me impactou. Algumas vezes aqui na igreja, outra vez no Betel. E da última vez que ela esteve aqui, ela falando que lá no México, em um determinado tempo, a temperatura, a poeira em si, que todos ali respiravam, ela começava a sangrar pelo seu nariz. Não só ela, que várias pessoas em si, o povo. E o que ela falava assim, que ardia no meu coração, quando ela falava, tudo isso acontecia, igreja. Irmão no Betel falando conosco. Mas uma alegria que não tem preço, mesmo passando por isso. Mas o Senhor, Ele tem estado conosco o tempo todo. E há mais de 13 anos, que eu sempre falo com algumas pessoas, é o mínimo do mínimo que eu faço. Que eu adotei a Leide como uma missionária minha. Não só orando pelos missionários por ela, mas também a mínima contribuição pela vida de uma pessoa que largou tudo aqui para ir para outro povo. E quando eu converso com o Ninho em casa, a gente fica conversando sobre esse assunto, e a gente fica falando com a gente sobre as nossas vidas. Quanto nós gastamos com tantas coisas que se passam? Gastamos com tanta coisa que uma hora acaba, não tem mais gosto, não tem mais prazer, porque a gente não investe em uma pessoa que largou tudo para fazer com o nome daquele que está acima de todos e de todos ser reconhecido por um lugar que se vai para um lugar que você não conhece pessoas, não conhece ninguém, e como uma boa serva do Senhor, uma missionária de Deus, ela disse: eis-me aqui, Senhor. Isso tem que arder no meu coração mais, tem que arder no coração da igreja mais, para que possamos continuar fazendo parte dessa geração, anunciando e fazendo o nome do Senhor ser reconhecido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui o nosso tema e a nossa divisa, como todos já sabem, já falou aqui muito bem. O nosso tema, ele diz: anunciemos a palavra em toda a Bahia. A igreja pode repetir?
Essa divisa se encontra em Atos capítulo 8, versículo 4, quando o texto diz: aqueles que tinham sido espalhados anunciava o evangelho por toda parte. A igreja Deus, em concordância com o teu servo, que já te pediu, Deus, que nesta noite o Senhor continuasse a falar com teus filhos, com tua casa, com tua igreja, e como mesmo falou, Deus, foi o Senhor que me escolheu para esse dia. Foi o Senhor que me escolheu para esta noite. O Senhor bem sabe o nosso sentar, o nosso levantar. E queremos te pedir nesta noite, Deus, que o Senhor, aquilo que o Senhor falou, traz clareza às nossas vidas, à minha vida, aos teus filhos que estão aqui nesta noite. Deus, nos ajuda, Deus, a nos mantermos de pé no Senhor e termos essa consciência que para isso fomos chamados, para anunciar as boas novas do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, e por misericórdia ainda, Deus, fala conosco através da tua palavra, porque já sentimos a tua presença aqui neste lugar, através dos hinos entoados, das orações feitas. Por isso, ó Pai, continua tomando a primazia de tudo. Aquilo que o Senhor quiser falar através dos meus lábios, fala. Mas aquilo que porventura, Deus, não for para eu falar, não permite, Deus. Seja glorificado mais uma vez nesta noite. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Campanha de missões estaduais, onde tem por seu tema: anunciemos a palavra em toda a Bahia. Acredito que o autor, ou as pessoas que elaboraram esse tema, essa divisa, ele quer também nos convidar, ou continuar nos convidando, para fazermos aquilo que temos como um chamado, uma obrigação. Porque quando essa divisa chega, anunciemos a palavra em toda a Bahia. E quando eu me lembro, quando vendo o tema e a divisa, automaticamente a minha mente me leva ao Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos em uma conversa, de todas as suas conversas, ele separa e disse: olha, vocês têm uma missão a cumprir, vocês têm um dever de fazer aqui na terra. Eu vou para o meu Pai, mas a obrigação, dever de vocês é: ide, vá por todo mundo,
pregue o meu evangelho a toda criatura, batizando, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto continua dizendo que aqueles que crêem serão salvos, porém aqueles que não creem já está condenado. Ou seja, independente da circunstância, o Senhor fala com os discípulos: vá, ide por todo o mundo, leve a minha palavra, anuncie a minha palavra. Então começamos a entender que o mesmo que lá no passado deu uma ordem ao discípulo, continua hoje no nosso meio, continua falando por missões estaduais, dizendo: anunciemos as boas novas, anunciemos a palavra do grande eu sou, anuncie em tempo e fora de tempo, anuncie com sua própria vida, dizendo que você é servo do Senhor. Paulo, uma certa vez, ele diz: eu sou uma carta aberta, lida aos olhos de todos. Aí vem uma pergunta que não quer calar: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E quando nós vimos para a nossa divisa, para esse texto, eu olhando em algumas Bíblias, e a narração era que todos aqueles que estavam de pé, dispersos, eu tomei um choque. Comecei a entender, a meditar. Disse: mais disperso como? Eu começo a entender, a questionar o texto. Eu acredito que esse disperso é no momento, no contexto que vamos entender a preocupação em correr e andar. E quando eu chego aqui, eu deparo com essa, acredito que essa leitura original, dizendo que aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda a cidade. Ou seja, em meio aos caos, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, em meio a todo o contexto que eles viviam, ele não deixou de falar no tempo certo. No momento da alegria, no momento da dor, eles tinham no seu coração a certeza que ele tinha uma obrigação, como eu e como você, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas. Esse está o ponto da divisa. Mas quando nós olhamos para esse roteiro, não poderíamos deixar de falar de algumas pessoas, de alguns que passaram e deixaram o seu legado. E nesse contexto, ele nos traz, nos mostra algo muito interessante. Primeiro começa toda essa confusão, quando Estevão está relatando, dando testemunho, trazendo uma fala muito bonita, muito importante, verdade do evangelho do Senhor. Traz a alusão lá do passado, trazendo para o presente aqueles que estavam por vir. E os mesmos que o perseguiam começavam a sentir raiva do mesmo, mas ele não deixou de falar a verdade. Nas suas últimas falas, ele fala para aquele povo: vocês são os mesmos no passado. Os seus pais, eles perseguiram os profetas, mataram, vocês são assassinos. E o povo ali, enfurecido com ele,
pegam pedras e matam Estevão. E o que me chama a atenção é que a fala dele, antes dele, ele contempla a glória de Deus. Eu entendo que para anunciarmos, temos que entender qual é o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. A morte de Estevão dá para mim entender, mesmo ele prestes a morrer, ele vê os céus abertos, ele contempla a glória de Deus, e a sua última fala é a mesma fala do Mestre: perdoa os seus pecados. Nesse momento Estevão entende que o seu propósito aqui na terra já estava se findando, mas a igreja, a obra missionária, ela não para. Se Deus tem propósito, se Deus tem projeto, Deus conta comigo e conta com você. Se nós não nos levantarmos para fazer a obra missionária que Deus nos confiou, Ele levanta outro para cumprir com o seu propósito. E agora começa, pois morte, começa agora esse roteiro muito maravilhoso, que nesse caos nós vimos um homem cheio do Espírito do Senhor, homem com ousadia, homem de fé, que meia perseguição, ele continua anunciando a verdade. No versículo 1 do capítulo 8, começa agora eu começo a imaginar quando esse contexto, na morte de Estevão, e aqueles que o mataram, eu acredito que disse: agora acabamos a igreja, acabamos com tudo. Mas ele não entendia que para aquilo que ele achava que estava sendo o final da igreja, o fim, com a morte de mais um líder, ia cessar a obra missionária. Mas foi totalmente diferente com a igreja do Senhor. Aquilo que parecia que era o fim, era o começo de uma grande obra missionária na vida daqueles que foram escolhidos por Deus. No versículo 1 diz assim: e Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões de Judeia e da Samaria. Versículo 2: alguns homens religiosos sepultaram Estevão, choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda a parte.
que é que começamos a entender? Que a perseguição continuava. Após a morte de Estevão, a perseguição continuava na vida daqueles que defendiam a bandeira do Evangelho. Como eu falei, aquilo que parecia ser o final, simplesmente estava ardendo no coração do servo do Senhor o desejo, a vontade de anunciar a palavra, mesmo sendo tudo contrário, tudo parecia estar mal. Aí quando eu lembro da história de José, quando seus irmãos colocaram mesmo na cisterna, venderam, ele foi preso, tantas e tantas coisas. Mas no final do texto a Bíblia diz que em todo tempo o Senhor estava com José. Aquilo que parecia ser mal para a vida daquele jovem, Deus tornou em bem. No versículo 5 começa uma história de um jovem chamado Filipe, onde começa a narrar da seguinte forma: Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviram com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e via os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Até 8. Filipe se levanta como missionário, como aquele que tinha o entendimento de anunciar a palavra do Senhor, e começa a anunciar, trazendo para o nosso contexto, para nossas vidas pessoais, em um lugar que era o mais improvável de ele anunciar, em Samaria, por causa de um conflito. Eu começo a entender que tem missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Ou seja, Deus, quando começa a sua obra, Ele sempre nunca fez acepção de pessoa. Começa a obra em Samaria. As pessoas começam a entender, começam a ouvir aquela palavra com a autoridade daquele jovem. As pessoas que estavam ali ouvia com alegria, aceitava o Senhor como seu Salvador. As pessoas que estavam ali doente era curado. O milagre começou a acontecer. As pessoas começaram a questionar, as pessoas começaram a chegar, e a palavra do Senhor sendo anunciada. O que é que entendemos? Que quando nós nos direcionamos para fazer missões, ou ofertar para missões, orar por missões, esses milagres também podem acontecer aqui em Salvador, aqui em toda a Bahia. Por isso eu quero começar ainda a dizer a você que nós temos uma obrigação, assim como esses que ficaram aqui, que minhas perseguição, eles foram homens convictos que Deus era na vida dele. Aqueles homens que estão aqui, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Esses homens que estão aqui, ele entendia que a obra que estava sendo feita é através do Espírito Santo. Se eu não posso ir,
eu posso ofertar, eu posso orar, para que esses membros que estão por toda a Bahia possam estar lá, cheio de ousadia, anunciando a palavra com autoridade, com poder, e que mesmo as pessoas que estão aqui, que estejam enfermas nos seus lares, sejam resgatadas, curadas, salvas. Aqueles que adoram outros deuses, os missionários lá na Bahia fazendo isso. Se nós não podemos ir, podemos orar, podemos ofertar e pedir a Deus: Deus, usa os teus filhos também, como o Senhor usou os do passado. Nós temos essa grande responsabilidade. Talvez como eu quero lhe desafiar na campanha de missões. Ano passado foi R$15. O pastor Naldo aqui lançou a missão de dobrar. Vamos fazer isso também por missões estaduais. Vamos passar do alvo que eles têm. Vamos fazer isso. Como a Alessandra aqui falou, às vezes nós estamos perto dos nossos, as coisas não acontecem aqui. Mas vamos fazer parte também daqueles que estão lá. Dizer: eu não vou, mas eu vou dar. Eu não posso ir, mas eu vou me ajoelhar. A obra missionária, ela não é feita só. A obra missionária, primeiro, é feita através do Espírito, que vai convencer as pessoas, que vai motivar aqueles que vai mudar a sorte daqueles que estão lá. Sim, projetos com vidas, famílias acabadas. Mas eu daqui eu posso dizer, colocar uma oferta, eu posso orar e fazer parte de dezenas, talvez de centenas de milhares de pessoas na Bahia, que possa ser salva. E como o pastor Pereira faz lá no céu, colocar mais uma ofertinha. Eu fiz parte do projeto de missões estaduais. Eu costumo dizer que essa igreja missionária que está aqui, ela tem uma grande importância e mudança pessoal na minha vida. A mesma me abraçou, me ajudou, e hoje um pouco a pessoa que eu sou hoje começou nessa casa. Começou com uma mudança de vida. Eu quero lhe convidar para que você mude de pensar por missões. Nós temos 2 pastores e uma pastora, eu sei que é missionários aqui. Tudo que se faz com o pastor, muito mais tempo, eu via isso, via isso. E agora com o pastor Nerinaldo, da mesma forma. As falas, os projetos não são pessoais, não. Os projetos que tem para esta casa não passa pelo pensamento humano. O projeto para esta casa, no coração desses homens de Deus, é projetos muito além daquilo que nós pensamos. Por isso, vamos ser desafiados nesta noite para fazer muito mais por missões. Se missões nasceu no coração de Deus, ele tem que nascer, ele tem que arder o tempo todo no nosso.
Filipe, quando faz isso, Filipe tem essa certeza no seu coração, que meus caos, ele poderia pensar, dizer que em Samaria não, mas ele entende que o Evangelho, que Cristo era para todos. Então a obra missionária, ela tem, através do Espírito Santo, por Deus, em fazer essas transformações em pessoas, em curar, em restaurar, em mudar a vida, e a principal de tudo, levar para o céu. Que possamos continuar investindo na obra missionária. É fácil a obra? Não. Versículo 9. Morava ali também um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e havia deixado muitos admiradores. Ele se fazia de importante. Ou seja, nesse contexto todo, Filipe, ele tem esse entendimento. Primeiro vou anunciar aqui aos samaritanos um contexto muito complicado, sendo perseguido. Sabia que tinha muitas pessoas, e se aparece uma agora que tinha sua importância para aquela comunidade, e alguém que, quando falava às pessoas, dava crédito, quando orientava as pessoas, o seguiam. E agora? Mas a obra missionária, quando ela é direcionada por Deus, ela sempre terá um endereço. A obra de Deus, ela não pode parar. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele havia deixado assombrados com suas feitiçarias. Mas ele acreditava na mensagem de Filipe, a ressurreição da boa notícia do reino de Deus, e a respeito de Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que fazia os apóstolos. Que até o 13. Terceiro ponto: a obra missionária nunca será fácil. Por isso que há um projeto montado para que uma grande quantidade vá por toda a Bahia. Eu sei que também que tem uma grande quantidade na própria junta de missões, também orando, intercedendo e anunciando por todas as igrejas. Para o quê? Para também orar, para jejuar, consagrar e ofertar, para que os recursos e o principal, que os joelhos nossos dobrados possam alcançar aquelas pessoas. Porque nessa ida desses missionários acontece de encontrar pessoas como esse cidadão, que estava ali, que para a sua comunidade, para os seus ali, era conhecido como o poder de Deus. Ou seja, tudo que esse homem falava, as pessoas, tudo que esse homem direcionava, as pessoas faziam.
E se levanta alguém que está anunciando ali um reino de Deus, salvação, libertação, há um choque. Mas ele está sempre olhando. Filipe, eu acredito, entende. E começa a seguir, vendo as maravilhas, vendo tudo aquilo. Por isso que a obra missionária, temos a grande importância aqui, como igreja local, de não só ofertar, mas também de colocar os nossos joelhos no chão, para quando essas pessoas se levantem contra a obra missionária, o próprio Deus possa resolver. Não deixe de orar. Se você não ora por missões, eu quero te desafiar. Ore por eles. Hoje nós aqui no Brasil, em Salvador, Boa Vista de São Caetano, nós temos essa liberdade. Na própria Bahia, os missionários vão encontrar lugar, como alguém de autoridade que é o bambambam da cidade, é o dono do povoado, quem manda aqui. Temos que orar, para quando esse missionário chegar lá, Deus já ter feito a obra, e o nome do Senhor ser glorificado. Terceiro ponto, os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles, e eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Até o 17. Acabamos de falar, e por esses versículos aqui lido, primeiro ponto, ele começa com a morte de Estevão e a consequência da perseguição. Segundo, Filipe se levanta como aquele que vai mudar aquela história, aquela cidade. Terceiro, agora, João e Pedro é enviado. Para quê, irmão? Para completar a obra. Como nós estamos falando aqui, nós podemos aqui orar e ofertar, mas tem um projeto e aqueles são chamados para ir para uma missão específica como essa, por toda a Bahia anunciando. Quando João, mas Pedro, eles vão com um propósito único, de orar pelas pessoas, para que o Espírito Santo pudesse chegar nelas e mudar a história daquelas vidas. Então a obra missionária não se faz com... Eu não posso fazer só. Eu não aguentaria fazer a obra só. Eu não suportaria fazer a obra só. Por isso que há um projeto, por isso que há uma campanha, por isso que há um mês, com tudo isso montado, para não sair. Eu vou na frente. Eu acredito que passaremos desse alvo, desse ano. Versículo 18. Simão viu que quando os apóstolos
punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a ela o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro, dizendo: quero que vocês me derem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrepende-se, deixe seu plano perverso e peça ao Senhor que perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga com fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse: até aí. O quarto ponto: porque uma necessidade das igrejas ofertarem para que esse recurso chegue a essas pessoas que colocam a sua vida em promissões, em prol do reino de Deus. Como já foi falado e nós ouvimos muito bem aqui, que tem pessoas que largam a sua família na sua mocidade. Alguns pegam a mulher ou pegam o marido e vai para outro campo. Há uma necessidade de também se manter. Por isso há essa importância dessa oferta missionária. Mas cá no nosso contexto, aquele mesmo que para as pessoas tinha um poder, aquele mesmo que chegou um momento que ele aceitou e seguiu também, mas o texto fala que ele estava sempre observando o que estava acontecendo. Quando Pedro e João chegam e começam a orar pelas pessoas, e a obra missionária tem dessas, da glória, a manifestação do Espírito Santo, a alegria, uma transformação, uma libertação. E ele começava a enxergar e disse: quer me vender? Ou seja, entende-se que para aqueles que estão com o coração em prol do reino de Deus, que estão buscando fazer a vontade de Deus, eles têm uma linha, eles têm um pensamento, eles têm um raciocínio, mas o outro chega e diz: olha, vamos comercializar esse dom. O quarto ponto é: para fazer a obra missionária, tem que ter ousadia no Espírito. Porque se Pedro, se ele não está entendendo a missão, ele poderia ouvir essa palavra e passar e vamos seguir. Ele disse: não, isso aqui no nosso meio não. Pedro repreende e disse: olha, se não houver uma mudança, se não houver uma conversão, se não houver uma mudança de vida, se não houver algo de fora para dentro, de dentro para fora, não vai valer de nada. E Pedro começa a colocar: ah, você está com inveja, você está com amargura, você quer. Aí minha pergunta é: para que ele queria comprar o dom? Eu creio que automaticamente, se houvesse a possibilidade de algo que não fosse de Deus, mas algo palpável, se tivesse um valor, ele pegaria e disse: opa, tchau para vocês, vou voltar para ganhar o meu recurso cá atrás. Porque lá ele já tinha o nome do homem do poder, ele já tinha um respeito de alguém que dava, que ditava e todos ouviam.
Mas o quinto ponto que eu acredito que aconteceu na vida desse homem é o que acontece quando nós fazemos isso por missões estaduais. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peça ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho eles espalhavam o evangelho, e muitos povoados de Samaria. O que é que se entende? No final do texto dessa conversa, ele entende. Depois disso não vai se falar dele, mas nesse momento ele disse: eu acredito que ali é uma conversão no teu coração. Ele disse: ore por mim. Eu acredito que nesse momento ele aceita verdadeiramente a palavra do Senhor na sua vida. Quando nós como igreja fazemos isso aqui, pelos que vão, Deus tem um poder de pegar aqueles corações que estão amargurados, os corações que estão quebrantados, Ele pode transformar em pessoas. O texto diz que Filipe ainda saiu anunciando a palavra. Quando um anjo se apresenta a ele e o direciona para outra jornada. O texto é muito clássico e muito conhecido de todos. Quando tem um eunuco que ele encontra alguém de importância na sua cidade, meus seus, e ele vê tudo direcionado por Deus. Ele conversa com o eunuco lendo, ele começa a relatar, anunciando as boas novas. E no final do texto, o eunuco também reconhece o Senhor como Salvador. O que tiramos de lição, o que aprendemos com isso? Que a obra missionária ela não pode parar. Que a obra missionária ela tem que arder no nosso coração sempre. Se missões nasceu no coração de Deus, ela tem que arder e nascer no nosso. Que a obra missionária ela não é feita pela força dos nossos braços. Que a obra missionária não é feita por uma só pessoa. E que a obra missionária, quando eu não posso ir, eu posso orar e posso ofertar. Anunciemos a palavra em toda a Bahia. Pode colocar o tema de novo aqui? Isso. Aqueles que tinham sido espalhados. Minha fala agora. Eles não se cansavam. Eles não estavam com medos. Eles anunciavam o evangelho por toda parte. E toda a Bahia ouvirá também dessa palavra que cura, que liberta e que salva, em nome de Jesus. Amém? Pastor Naldo. Glória a Deus, que palavra abençoada de Deus para as nossas vidas. Versículo 24, ficou batendo e latejando na minha mente. 24, no finalzinho vai dizer: aí Simão disse
a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. 25. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho a muitos povoados de Samaria. É nesse texto, 25. Quem já pregou o evangelho aqui? Alguém já pregou o evangelho? Pode ficar de pé, a gente já vai orar. Quem já pregou o evangelho, diga aleluia. Quem já viram conversões aqui através de você pregar o evangelho, diga glória a Deus. Quem já semeou a palavra e talvez não tenha visto o fruto, diga amém. Também pode ter acontecido nós não termos visto no momento específico. Mas o interessante aqui no versículo lá, o 25, como está colocado, diz que eles pregaram. No 24 diz que Simão ele pede para orar, mas no 25 diz: depois deles terem pregado, eles voltam e diz assim: nós não estamos satisfeitos pela missão que nós fizemos ali. Nós fomos para fazer uma missão, nós fomos para pregar o evangelho foi pregado, mas não parou por aí. Nós estamos voltando para Jerusalém e nós iremos continuar pregando o evangelho a qual nos alcançou. Nós iremos continuar pregando o evangelho. Eles não paralisaram ali, eles continuaram pregando o evangelho. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã? Você já pregou o evangelho, mas continue pregando o evangelho. Permaneçam pregando o evangelho até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, para morar com ele toda a eternidade. Continue pregando o evangelho. Que nós possamos sair daqui esta noite com o desejo de continuar pregando o evangelho, a tempo e a fora de tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra encontrou morada no nosso coração esta noite. Pai, muito obrigado, porque fica o exemplo dos teus filhos aqui, missionados esta noite. Ó Deus, que através da perseguição saíram, anunciaram o evangelho, pregaram o evangelho. Ó Deus, maravilhas aconteceram, milagres aconteceram, conversões aconteceram, ó Pai. Mas eles permaneceram pregando o evangelho. Até o último dia da sua vida, eles continuaram pregando o evangelho. E esta noite nós saímos daqui com esta mesma convicção, que enquanto vivermos aqui, nós iremos continuar pregando o evangelho para a transformação, ó Deus, de todos aqueles que estiverem conosco. Por isso nos dá força, nos dá alegria, nos dá entendimento, nos dá coragem, nos dá oportunidade, Senhor, para continuar pregando o evangelho. Continua abençoando o teu filho que ministrou a tua palavra esta noite, ó Deus, derramando bênção sobre a vida dele, e que ele possa em todo o tempo pregar o teu evangelho, porque o teu evangelho é a verdade que liberta a todos aqueles que se encontram com ela. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Nós te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. A igreja diz: Deus te abençoe, e até a próxima sexta-feira, que nós estaremos reunidos aqui para as nossas organizações missionárias, em nome de Jesus.